Bom, gente, pelo menos o coração tá em dia, né? Porque depois desse jogo... Gente, terminou agora Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras classificado para as quartas de final da Libertadores. E sim, Galo, Atlético Mineiro pode pedir música, porque pela terceira vez nós eliminamos o Atlético Mineiro na Libertadores. Bom, gente, eu tô, assim, bem eufórica, porque esse jogo foi muito tenso. Eu acho que o Palmeiras teve diversas oportunidades para matar o jogo, criou para isso, teve chances para isso, mas hoje a bola definitivamente não entrou. E como é importante você jogar bem o primeiro jogo, né, gente? Eu acho que esse duelo das oitavas de final foi muito marcado por isso também, porque quando você faz um primeiro jogo, quando é num formato de mata-mata, principalmente na Libertadores, que é um campeonato muito difícil, traiçoeiro, a importância de você fazer um bom primeiro jogo, mesmo que fora de casa, para depois você decidir em casa e você fazer um resultado minimamente, ou seja, ter uma superioridade no placar, mesmo que seja mínimo, é muito positivo, porque você vai minando o adversário de diversas formas, né? O adversário, ele joga contra o relógio, o adversário, ele vai ficando mais inseguro, né? E com isso, você vai minando mentalmente também o jogo do adversário. Acho que o Palmeiras fez, sim, um jogo muito inteligente pra gente recapitular aqui, né, pra gente falar e contar essa história desse jogo. O Palmeiras foi com força máxima hoje para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Os 40 segundos do jogo, Gabriel Menino amarelado numa falta, assim, completamente infantil. Achei bem infantil, independente se foi ou não, pro árbitro ter sido tão rigoroso, né, tão criterioso. Eu achei muita infantilidade do Gabriel Menino para ele ter levado esse cartão, acho que não precisava. Bom, nos primeiros minutos do jogo, um jogo muito disputado, muito brigado, mas mesmo dessa forma eu gostei da postura do Palmeiras, né? Eu achei que o Palmeiras estava brigando e ele não estava acomodado na superioridade do placar. É bem verdade também que o Veiga, ele tinha menos liberdade hoje do que na quarta-feira passada, que eu praticamente tinha um campo inteiro para trabalhar, para criar, para construir jogadas, porque eu acho que o Filipão, ele corrigiu esse buraco, né, que tinha na semana passada. Ele corrigiu muito por conta da entrada do Johan, né, que deu mais consistência no meio de campo do Atlético Mineiro. Algo que eu achei muito inteligente que o Abel fez por horas, o Gabriel Menino, ele era o primeiro homem à frente da zaga, ou seja, esse volante 5. Ele revezava muito com o Zé Rafael, mas quando, por algumas vezes, o Gabriel Menino era esse primeiro volante à frente da zaga, eu achei muito interessante porque ele dava qualidade nesse primeiro passe e já acelerava as jogadas muito com o Zé Rafael e com o Veiga. E uma pausa, né, assim, absurdo o jogo que o Zé Rafael fez. Absurdo. O que o Zé Rafael jogou hoje, pra mim, foi o melhor jogo da temporada do Zé Rafael. Consistente, regular, firme, criando jogadas, auxiliando na defesa, participando de muitas construções das jogadas, quando por muitas vezes o Veiga não conseguia construir as jogadas, ou seja, fazer o que é da sua função, que é do seu ofício. Zé Rafael construía, defendia, brigava, lutava. Que partida do Zé Rafael, para mim, impreterivelmente o melhor em campo. E aí que aos 17, 18 minutos o Palmeiras quase abre o placar e o jogo ele foi muito pautado por isso, né? O Palmeiras criando muito, mas nas trocas finais o gol não saía. O Palmeiras conseguia construir as jogadas, o Palmeiras era assertivo nas trocas de passes, né? Mas nos passes finais, nas trocas finais, o Palmeiras não conseguia concluir a gol as suas jogadas. Mas mesmo não conseguindo fazer os gols, o Palmeiras era muito inteligente, porque ele se defendia com 2 linhas de 4. Ou seja, o Palmeiras ele não se atirava ao ataque também de forma irracional. Isso eu gostei muito do jogo do Palmeiras, que mesmo a bola não entrando, o Palmeiras não se desesperou em nenhum momento do jogo. E eu acho até que isso fazia parte da estratégia pro jogo de hoje, né? O Palmeiras, ele ia minando a confiança, a segurança do Galo. E assim, pra ser bem sincera, que foi um pecado mesmo o Palmeiras não ter aberto o placar no primeiro tempo.
uma vez que teve sim muita oportunidade das jogadas serem conclusivas, né? Ou seja, abrirem o placar. E aí o segundo tempo voltou com o Palmeiras ainda nos primeiros minutos construindo, mas ainda assim perdendo gols. Acho que a gente precisa ressaltar aqui também que o Felipão ele fez algumas substituições, o Igor Gomes entrou, o Patrick entrou e o Edenilson entrou também, o que deu mais dinâmica pro meio de campo do Galo. Mas, por outro lado, eu acho que a defesa do Palmeiras, né, o sistema defensivo do Palmeiras hoje estava muito sólido. Foi realmente minando e combatendo as jogadas de forma muito eficiente. Até que aos 30 minutos, o Edenilson fez uma jogada, um passe assim absurdo, muito bom, muito eficiente para o Paulinho, que finalizou, mas finalizou para fora. Eu acho que essa foi realmente a melhor chance do Galo, a chance mais clara do segundo tempo, inclusive. E assim, depois, logo 3 minutos depois, o Piquerez cobra uma falta que foi no travessão, se eu não me engano, eu não consegui ver direito se foi primeiro no travessão e o Everson pegou ou ao contrário, eu não consegui tirar uma conclusão sobre isso. E aí, assim, o Palmeiras ficou nessa, né, de muito bem postado, marcando muito bem, mas nas construções de jogadas, as construções saíam, mas os passes finais, as trocas finais, as conclusões, elas não eram assertivas. E aí o Abel, ele fez algumas substituições que para mim é o que eu sempre falo aqui, né, gente? Por isso que o Abel é técnico, porque eu achei que ele tirou o Zé Rafael, que para mim foi o melhor em campo, e eu confesso que eu fiquei bem preocupada com a saída do Zé Rafael, porque realmente, além dele estar muito bem defensivamente, ele dava muita dinâmica no meio de campo e ele cobria demais, tanto o Rafael Veiga, quanto por muitas vezes também o Rony, que voltava para marcar, enfim, ele dava essa dinâmica no jogo, ao mesmo tempo que ele defendia muito bem. O Zé Rafael muito seguro, uma partidaça, como eu falei, a melhor partida do Zé Rafael no ano. Mas é isso, gente, estamos classificados, jogamos com o regulamento debaixo do braço, mas o que eu gostei foi que o Palmeiras em nenhum momento abdicou e não se acomodou com o resultado a favor. O Palmeiras, eu gostei do jogo do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras fez sim um bom jogo. E como eu falei no começo do vídeo, né, gente, a importância de você fazer um resultado positivo no primeiro jogo quando é um formato de mata-mata. É muito importante o primeiro jogo. Muitas vezes a gente fala, decidi em casa. Só que quando você faz um primeiro jogo muito bom, quando você impõe as suas principais características já no primeiro jogo e consegue abrir um placar, ter uma superioridade no placar, o segundo jogo tem a tendência a ser mais leve. É claro que isso não é uma regra, existem as exceções, mas a minha opinião é essa. Eu acho que quando você faz um bom jogo no primeiro jogo, eu acho que principalmente você ganha uma confiança muito boa, né? Nada de salto alto, sem humildade, muito pelo contrário, eu não acho que esse elenco, assim, definitivamente esse elenco de Abel Ferreira, ele não tem nada de salto alto, de não serem humildes, muito, muito, muito pelo contrário. Então, eu acho que essa classificação para as quartas de final, ela passa muito por esse ótimo primeiro jogo do Palmeiras lá no Mineirão. Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E, gente, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, rumo aos 8.000 inscritos. É muito importante, gente, a sua inscrição junto com o seu like, porque o seu like é um indicativo que você tem curtido o conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. Combinado, gente? Rumo às quartas de final. Pereirão que nos aguarde. Muitos e muitos beijos. E avante palestra sempre!